Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Dalcio Costa e hoje estarei aqui falando sobre os alertas para o setor elétrico brasileiro. Bom, começando nesse tema, temos que ter uma compreensão que temos uma matriz elétrica e uma matriz energética. A matriz elétrica está mais referida ao consumo de energia diário, por exemplo, nas residências, geladeira e outros eletrodomésticos. Já a matriz energética também está referida como transporte público, carros, aviões, enfim. A matriz elétrica brasileira tem mais de 80% de sua fonte sendo renovável. E uma curiosidade muito interessante que a gente tem que trazer sobre o cenário, o panorama atual do setor elétrico brasileiro é que a gente tem mais de 21 mil plantas fotovoltaicas e isso é o maior, na verdade, número de quantidade de plantas de geração de energia no Brasil. Contém também uma capacidade de mais de 100 milhões de energia e superando até mesmo a hidrelétrica. Sendo assim, sua capacidade de geração de energia é a maior de todas. E sem dúvida, isso é só o começo do que tem a vir por aí. Bom, seguindo nesse mesmo tema, a gente tem a dependência do uso dos combustíveis fósseis, que hoje são muito utilizados, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, que é diferente do carvão vegetal. Sabemos que os combustíveis fósseis e a queima dos mesmos é o principal agravador das mudanças climáticas e do aquecimento global, que gera um impacto que já é vivido e tende cada vez mais a se prolongar e se aprofundar se a gente não conseguir chegar na meta de 1,5 graus Celsius. Sabemos que o Brasil possui várias termoelétricas, possui várias gerações de energia a partir das fósseis, o que não é bom e que é um número muito inferior a energias renováveis como os painéis fotovoltaicos. Lembrando também que as energias fósseis, elas têm a tarifa energética, ou seja, a conta de luz também, nos valores mais caros. Então você paga por uma energia mais cara vindo de uma matriz suja, poluente e cara. Então o investimento em energias renováveis como eólica e solar, principalmente os painéis fotovoltaicos, você pode ter na sua casa, no seu território, na sua empresa, o conto da energia, então a tarifa que você vai pagar por ela é muito inferior e compensa muito mais. É um grande investimento de pequeno, médio e longo prazo que você faz. Eu vou trazer um exemplo que acontece no município de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, onde existe o projeto de implementação de 14 termoelétricas. E naquele município, a localidade e as comunidades que vivem em volta dessas plantas, desses projetos térmicos, sofrem intensamente de um racismo ambiental e energético, pois essas mesmas comunidades que estão em volta dessas plantas de geração de energia não têm energias para suas próprias residências e as poucas que têm sofrem de apagões, sofrendo o maior impacto ambiental direto e social sem ter o acesso à energia que os prejudica totalmente. Outro exemplo atual que podemos trazer é a Ilha do Marajó, no estado do Amapá, onde a empresa brasileira de petróleo, a Petrobras, quer investir na exploração de petróleo e o governo federal destinou milhões de reais para que sondas fizessem pesquisa, o mesmo dinheiro que poderia ser direcionado para a instalação de painéis solares em todas as casas da Ilha do Marajó. Por conta disso, temos que ter uma visão sobre as políticas públicas e governança no setor elétrico. É de fato que o setor elétrico existe políticas que são muito antigas e que não contemplam a evolução e a transição energética justa e sustentável, também popular, que precisamos e devemos e estamos fazendo. Um exemplo que eu trago é a Lei Estadual de Santa Catarina, que subsidia até 2040 a queima do carvão mineral em termoelétrica, a energia mais cara que pode ser gerada no país, além do impacto socioambiental gigantesco que causa na localidade, no estado e em todo no Brasil. Bom, outro exemplo também é uma lei federal que segue a mesma perspectiva da Lei Federal Estadual de Santa Catarina de subsídio ao carvão mineral. E outras políticas públicas, como bem dita, a da Petrobras, de exploração de petróleo e continuação na margem equatorial, que é considerada uma nova fronteira porque não existe tanto uma exploração efetiva nessa localidade, bem como o investimento de 20 bilhões até 2027 na exploração de petróleo na Amazônia e na foz do Amazonas. Os combustíveis fósseis são cientificamente comprovados que são o principal causador das mudanças climáticas e causam um impacto direto e indireto na nossa tarifa energética, na nossa vida, em todo o ecossistema que a gente vive. Mas nem tudo é ruim, porque a gente tem opções e elas são existentes como as energias renováveis, sendo elas eólicas, solares, biomassa, biogás. Bom,
e hoje eu vim falar especificamente da energia solar. Um dos grandes benefícios da energia solar é a geração distribuída. Imagine você, na sua casa, na sua empresa, na sua loja, podendo gerar sua própria energia sem ter custo. E ela, você podendo vender aquela que ainda está sobrando e colocando no sistema, gerando uma renda extra para você e sem custo. Isso é um dos benefícios da energia solar, porque ela descentraliza o SIM, que é o Sistema Nacional Interligado. Pensando nas comunidades, povos e toda a sociedade civil, principalmente aquelas que não têm acesso à energia, como povos isolados, em florestas, principalmente na Amazônia, que não conseguem ter o acesso à linha direta de energia, você tem essa geração que é descentralizada. Por que descentraliza? Porque o Brasil ele tem um sistema interligado nacional, gerando energia em todo o país, onde possui essa conexão. E isso também é um problema, porque se algum lugar está gerando uma energia mais cara, todos os consumidores de energia desse sistema vão pagar a conta de luz mais cara, como eu e você. Então, se a gente tem termoelétrica gerando uma energia cara, suja e poluidora, todos vamos pagar a conta. Um exemplo muito interessante são em povos indígenas no Amazonas, que são isolados e não têm acesso à energia, que a instalação de painéis solares proporciona a eles, por exemplo, a utilização de telemedicina e também de outros acessos como a internet. A energia descentralizada, ela vem como um grande motivador da transição energética justa, sustentável e popular. Bem como a gente tem aquelas leis, aquelas políticas públicas, aquela governança que incentiva a matriz suja e poluidora, a gente também tem leis e incentivos que ajudam a proporcionar a toda a população acesso a energias renováveis. É válido lembrar que atualmente existem mais de 2.000 projetos de leis em tramitação no Congresso Nacional. Alguns dos avanços que a gente teve, principalmente no setor das energias renováveis, é a instalação de painéis fotovoltaicos na construção do projeto federal do Minha Casa e Minha Vida, bem como um decreto que anula a taxação de produtos importados para a criação de painéis solares. Então, são leis e incentivos que proporcionam cada vez mais a instalação dessas energias nas residências, lojas, comércio, para que toda a população, seja ela qual for, tenha acesso à energia e a uma energia limpa, justa e barata, que é o mais importante. Além disso, também temos que pensar novas leis e novos projetos. Isso parte dos saberes populares da comunidade, da universidade, do meio acadêmico, do meio técnico, do meio da política, de todo uma intersecção de toda a população, setores, para pensar novas políticas e incentivos, pois é assim que a gente construi uma transição. A gente está transicionando e essa transição ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser diversa e tem que ser popular. Além dessas energias, desses incentivos, desses pensares políticas e governanças, a gente tem muitos benefícios que trazem renováveis. Primeiramente, por ser uma energia limpa e se renova. Focalizando nos painéis solares, na energia solar, a gente tem muita vantagem. Primeiramente, que o sol está aí e ele é gratuito. Outra que o uso de manutenção é mínimo. É uma energia barata, é uma energia silenciosa, é uma energia limpa, uma energia acessível, uma energia que pode ser incrivelmente bem utilizada na sua instalação, em seus lugares de comprimento, porque você pode instalar no telhado de sua residência, você não precisa desapropriar, desmatar ou utilizar de um grande território para a instalação dessa energia. Mas existem algumas desvantagens também na energia solar. Ela, por exemplo, que não gera energia à noite, e também a falta de incentivos no Brasil. Então, isso dá para fazer uma bela comparação, que as vantagens e desvantagens não estão bem equilibradas, porque as vantagens são muito maiores do que as desvantagens, em contraponto das sócias, que não possuem vantagem, além daqueles que são os donos e que lucram com a exploração, porque as desvantagens delas são enormes. O setor da energia solar vem cada vez mais garantindo pesquisas e visões futuras, com inovações, tais como painéis fotovoltaicos orgânicos. Esses painéis que são mais baratos, ecologicamente sustentáveis, maleáveis e leves. A diferença é que eles têm uma potência um pouco inferior daqueles que são feitos com sílico. Outras tecnologias que também vêm sendo inovadas são as células de filme fino, que necessitam de um suporte muito inferior e também podem ser colocadas em diversas superfícies, como vidro, janela, plásticos, carro. Então, é uma possibilidade muito enorme de instalação dessa energia. Além do mais, a gente tem aquela inovação daquelas tecnologias que já existem,
como as telhas solares, essa que você já pode construir o seu telhado com painéis solares, diminuindo assim muito mais o custo da implementação dela posteriormente. Além do mais, a gente tem as placas solares onduladas, uma tecnologia nova que pega de inspiração uma tecnologia japonesa chamada Kirigami. Essa placa solar ela tem ondulação e formatação diferente, podendo se adaptar e ter uma eficiência energética muito maior e superior, e captando a energia solar de diferentes ângulos. E além do mais, a gente tem uma tecnologia que é nova, mas nem tanto assim porque ela já existe de forma indireta há muito tempo, que é a energia solar térmica, essa que usa do calor do sol para aquecer, por exemplo, água em diversas residências ou até mesmo aquecimento natural de piscinas. O setor solar é um setor sempre em movimento e inovação. Além do mais, lembra da desvantagem que a gente falou da não geração de energia à noite? Bom, já está em curso, já existe, ainda mais sendo aprimorada e essa inovação de pesquisa, por exemplo, as baterias, essas que armazenam energia, fazendo com que a geração diurna também seja utilizada a energia de forma noturna. Além do mais, por que a gente traz essas tecnologias que também já não são tão novas e por que elas não estão sendo discutidas tão abrangentemente? Bom, temos vários fatos por ali. A mídia, que não reproduz o conhecimento, a centralização desse conhecimento em meios acadêmicos, que só fica em pesquisa, mas que não vai para a população, a falta de incentivo fiscais, financeiros, acadêmicos, de conhecimento, conscientização sobre essas tecnologias que existem. E não só sobre elas, mas sobre ir nas comunidades, territórios e a população também poder trazer seus conhecimentos, seus saberes populares e fazer desses novas tecnologias, essas que também agregam cada vez mais o avanço desse setor de energia renovável no Brasil. Bom, eu espero ter trazido um grande panorama das energias renováveis no Brasil. Até mais!